Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, isso aqui é um vídeo continuando a aula sobre história da lógica, né? Agora eu vou falar sobre a lógica medieval, né? Com certeza, desses três períodos, né? A lógica antiga, medieval e moderna, lógica medieval é o que eu conheço menos, tá? Então, eu vou me ater muito ao que está no texto lá do Mates, tá? Porque eu não conheço tanto o período. No geral, a filosofia medieval é um período que eu não conheço tanto, tá? Também isso não quer dizer que eu não conheça nada, né? Tem algumas coisas que eu gosto, algumas coisas que eu li, né? Então tem um conhecimento superficial, médio, mas não muito, tá? Então talvez eu não tenha muitas contribuições para além do texto que eu passei, tá? Tava pensando, né, antes de começar a gravar esse vídeo, eu estava pensando em, que bibliografia, né, eu posso sugerir para quem se interessar por lógica medieval, né? Como eu sugeri o verbete da Stanford Enciclopédia, que está no livro que eu editei com o Rodrigo, chamado Lógica, né, que está lá na bibliografia. E daí eu olhei aqui meus livros, né? Os únicos livros que eu tenho que são livros de história da filosofia, mas que tem capítulos sobre lógica que podem ser interessantes de vocês darem uma olhada. Se vocês tiverem interesse, dá para achar na internet. Esse aqui, né? Filosofia Antiga. Então, esse aqui é uma coleção de filosofia desse filósofo aqui, Anthony Kenny, que é um filósofo inglês, que é um filósofo analítico, mas que tem conhecimento em filosofia escolástica, além disso, né? E esses livros aqui, eles têm sempre um capítulo, né? Eles têm duas partes, né? A primeira parte é uma história corrida, né? Então, no caso da lógica antiga, ele vai desde Pitágoras, no primeiro capítulo é Origens, de Pitágoras a Platão, depois Escolas de Pensamento, Aristóteles a Agostinho, né? E na primeira parte aqui ele vai falar de Pitágoras, Heráclito, Xenofontes, Empédocles, os sofistas, Sócrates, Platão, etc. E a segunda parte ele vai falar de Aristóteles, Epicuro, Estoicismo, Lucrécio, Cícero, etc. Vai até Plotino e Agostinho, né? Já que Agostinho ele está ali na fronteirinha entre filosofia antiga e medieval, né? Na época de Roma. E aí depois ele sempre tem os capítulos por temas, né? E sempre tem um capítulo sobre lógica. Então nesse livro aqui, que é o de História Antiga, tem um capítulo chamado Como Argumentar a Lógica, que tem quatro partes, que é a silogística aristotélica, né? Então explica um pouco sobre a silogística, depois fala da interpretação e as categorias, né, que são outros textos que estão no órgão. Depois fala sobre Aristóteles, sobre tempo e modalidade, né, que é um assunto que eu não tratei, que é a lógica modal de Aristóteles. E por fim ele tem um capítulo sobre a lógica estoica, né? Então quem tiver interesse também pode ser um bom lugar para estudar história da lógica antiga. E da mesma forma tem o segundo volume é da história medieval, né? Então, do mesmo jeito, ele tem a primeira parte que ele vai cronologicamente, né? Então ele vai de Agostinho a Maimônides, né? Então ele fala de Agostinho, Boécio, filósofos muçulmanos e judeus, Anselmo da Cantuária, Abelardo, Averroes e até Maimônides, que é o filósofo judeu. Depois eles vai a segunda parte sobre os escolásticos, que é do século XII à Renascença, que ele fala de Robert Grosseteste, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Roger Bacon, Duns Scotus, etc. E aí também ele tem uma parte chamada Lógica e Linguagem, né, que ele fala da lógica medieval. E é bem interessante até o título do capítulo, ser Lógica e Linguagem, né, que você pode ver aqui no nosso primeiro slide, ele está falando exatamente isso, né? A contribuição medieval para a lógica diz mais respeito à filosofia da lógica do que a lógica em si, tá? Não que os medievais não tenham lidado com temas de lógica, eles lidaram, tá? Mas na lógica medieval está muito misturado questões de lógica, né? Lógica no sentido que a gente entende hoje, né, como um sistema formal, etc., que lida com a relação de consequência, tá? Não tem essas fronteiras muito claras entre lógica e filosofia da linguagem e entre lógica e filosofia da lógica,
tá? Então, e isso é até, de certa forma, convidado, os filósofos são meio que convidados a romper essa fronteira a partir do momento que a lógica aristotélica ela é feita em linguagem natural, né? Então, como a lógica ela é feita em linguagem natural, você acaba tendo meio que é convidado a fazer considerações sobre a linguagem natural, enquanto você está fazendo considerações sobre a lógica, né? Então, aqui no livro, ele tem a primeira parte, Agostinho, sobre a linguagem, a lógica de Boécio, né? Como eu falei, foi um cara que fez algumas introduções à lógica, sistematizando os conhecimentos antigos. Abelardo, esse cara é importante, né? Tem até um filme, né, bem interessante sobre Abelardo, chama Em Nome de Deus. Quem tiver interesse, dá uma olhada. É um filme romântico, né? Trágico, na verdade, né? Abelardo ele era professor da faculdade de Paris e ele era um grande lógico, um grande professor, e ele foi contratado como professor particular para dar aula para Heloísa. Heloísa, ela era sobrinha, eu acho, de um comerciante importante de Paris. E acontece que, ao lá vai, ao lá vem, eles acabam se envolvendo emocionalmente, né? Esse é um ponto, assim, não é nem envolvendo sexualmente, é envolvendo emocionalmente mesmo. E o tio descobre, fica possesso e manda castrar o Abelardo e coloca a Luísa num convento. E aí essa é a parte da história de amor que eles passam a vida toda separados um do outro. Ele vira monge também e ela vira monge, freira, não sei. Eles ficam em conventos separados, eles passam a vida trocando cartas um para o outro, até morrer os dois, né? Então tem esse filme aí que é bastante interessante, mas além dessa história trágica, o Abelardo é um grande filósofo importante para a lógica. Depois, Lógica dos Termos do século XIII, Proposições e Silogismos, Tomás de Aquino sobre Pensamento e Linguagem, Analogia e Univocidade, a Lógica Modista, a Linguagem Mental de Ockham, Verdade e Inferência em Ockham, Walter Burley, John Wycliffe e a Lógica de Três Valores de Louvain, tá? Então, quem tiver interesse em lógica medieval, também aqui é um lugar que vocês podem dar uma olhada, sempre lembrando que não é tão claro no período medieval a distinção entre lógica e filosofia da linguagem, lógica e filosofia da lógica, tá? E outra bibliografia que eu coloquei lá, tá até na pasta lá com os livros, agora essa daí já é um overkill, né? Ela é um livro de Neil and Neely, né? Acho que é marido e mulher, escreveram esse livro, Filosofia da História da Lógica, e é um livro inteiro, né? Acho que 500 páginas, sei lá, sobre a história da lógica. Então aí tem tudo, tá? É um livro bem completo, bem bom. Agora é mais para quem tem interesse mesmo em especializar em história da lógica. Aí tudo bem, aí vale a pena você pegar esse livro, né? Se o interesse é mais só curiosidade, vale a pena pegar esses livros que estão aqui, o próprio capítulo do Marx que está lá, tá? E o capítulo lá sobre o verbete sobre lógica aristotélica que está no livro lá que eu organizei, né? Que é um verbete da Stanford Enciclopédia que alguns alunos traduziram e a gente lançou, tá de graça na internet e tal. Então eu coloquei lá na pasta, mas ele tá de graça na internet, tá? Então vamos falar aqui da lógica medieval, que esses vídeos aqui também eles não devem ser muito longos como a aula, né? Então a contribuição medieval para a lógica diz mais respeito à filosofia da lógica, né? Porque não estava muito separado questões formais de lógica mesmo, né? A gente sabe que hoje em dia a lógica ela é quase uma matemática, né? Inclusive se estuda a lógica em outros departamentos, como de computação e de matemática, mas estava misturado questões de lógica com questões de filosofia da linguagem e filosofia da lógica, né? E esse segundo ponto aqui é bastante interessante. Atualmente sabemos menos da lógica medieval do que da lógica dos antigos, né? Não sei muito bem porquê. Eu vou ser sincero, isso é algo que o Marx diz, eu não sei muito bem porquê. Assim, certamente a gente tem muito mais interesse em estudar a lógica dos antigos porque foi o período que foi mais original, né? Então talvez a gente não tenha se entrado mais de cabeça na lógica medieval, porque esse terceiro ponto aqui está dizendo exatamente isso. A Idade Média não criou novos axiomas, não alcançou o rigor de Aristóteles ou Crisipo, né? E não assinalou progresso continuado, né? Então não teve um progresso muito grande, tá? Teve muita discussão sobre as teorias de Aristóteles, né? Então a teoria de Aristóteles
foi privilegiada na Idade Média, teve muita discussão sobre isso, teve alguns avanços que a gente vai falar aqui hoje, mas não teve um grande avanço, principalmente na questão mais formal. Tá? A lógica dos estoicos foi meio que deixado de lado, vou botar aqui para cima, deixado um pouco de lado. Os estoicos e os epicuristas em geral, eles não tiveram tanta influência na Idade Média e eles foram recuperados pelos filósofos modernos, né? Então, você pegar ali Descartes, etc., aí tem muita influência dos estoicos, por exemplo. Descartes, especificamente. Os racionalistas da modernidade têm muita influência dos estoicos. Já os empiristas têm muita influência dos epicuristas. Então, mas nesse período medieval eles foram muito eclipsados por Aristóteles, inclusive na lógica. Então, a contribuição medieval consiste muito na investigação da semântica da lógica, né? Ou seja, do significado de termos lógicos, etc. Mas assim, de uma maneira muito informal. Ou seja, informal que eu falo é em linguagem natural, tá? E a lógica da língua latina. Então, nesse sentido aqui que eu estou falando eu não consigo fazer uma linha reta, que essa relação entre lógica e filosofia da linguagem não tem essa distinção muito clara, tá? Então, esse ponto é importante, sem muito desenvolvimento formal da matéria, tá? Então, você tinha um desenvolvimento formal, aquele que Aristóteles já tinha legado para a Idade Média, aquelas variáveis, os modos, os tipos de sentença que compõem o silogismo, as figuras do silogismo, tudo isso, mas não teve muito estudo, né? Uma coisa aqui que ele assinala que foi estudada é o princípio da explosão, tá? Não sei se eu devo falar muito disso, mas na lógica clássica em geral, não só na lógica no cálculo de predicados, mas no cálculo proposicional, você tem o seguinte princípio. Isso aqui se dá para provar, sabe? Pode colocar assim, isso aqui quer dizer contradição, né? Mas pode escrever assim, por exemplo. De P e não P se segue qualquer coisa. Tá? De uma contradição se segue qualquer coisa. Por quê? Né? Lembrem da definição informal de validade. Um argumento é válido quando é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Mas se suas premissas são contraditórias, ora, é impossível as premissas serem verdadeiras. Então, pouco importa a conclusão, qualquer conclusão se segue. Porque qualquer conclusão que eu coloque que eu tire de premissas contraditórias, é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Por quê? Porque é impossível as premissas serem verdadeiras. Então, isso é algo contra-intuitivo, para dizer o mínimo, né? É contra-intuitivo que eu tenha a seguinte argumento. P1, sei lá, está chovendo, qualquer sentença. P2, não está chovendo. Não está chovendo. Logo, 2 mais 2 igual a 5. Argumento válido. Muito estranho, né? Mas é válido nesse sentido, de que é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Então, na Idade Média, se percebeu essa questão, né? Dado a definição que, por exemplo, Aristóteles dá por exemplo, os estoicos, mais simples, dão de argumento válido, né? Esqueci o termo que eles utilizam, deixa eu ver aqui, para legítimo, né? Então, é estranho que isso seja um argumento válido e os medievais discutiram isso, tá? Então, mas perceba que aqui é uma discussão metalógica, né? É a discussão sobre se é intuitivo, sobre a razoabilidade desse resultado lógico e não uma questão formal mais diretamente, tá? Então, o fato mais importante na determinação da natureza da lógica escolástica foi a disponibilidade dos materiais dos antigos, tá? Isso aqui é muito determinante para a lógica medieval, como foi determinante também para a filosofia medieval, né? Se vocês pegarem qualquer curso de filosofia medieval, vocês provavelmente já pegaram, vocês devem lembrar que certamente parte da discussão do curso de vocês foi sobre a história
de como os livros de Aristóteles chegaram na Europa, né? Porque era uma questão ali para o desenvolvimento da lógica da história da filosofia medieval, a posse desses livros, que não foi de maneira não foi de vez, né? Então você pegar, por exemplo, Agostinho, o filósofo que está ali no finalzinho da modernidade, comecinho do período medieval, ele tem uma leitura platônica de Platão, mas de Platão já modificado por Plotino, né? Então você tem ali uma influência platônica. No começo da Idade Média você tinha poucos livros de Aristóteles disponíveis. Tinha, acho que alguns livros do órgão, acho que as categorias estavam disponíveis, etc. Mas eu não tinha todos, tá? Esses livros só foram chegar no século XII, se eu não me engano, já a partir dos árabes, né? Os árabes, na verdade não são nem árabes, né? Os mouros tomaram a Península Ibérica. A partir daí você tem uma chegada desses livros por esse caminho, ou até pelo contato com o Oriente Médio, com a Turquia, tá? Por exemplo, em rotas comerciais de Veneza, etc. Eu não sei bem qual é a história de como esses livros chegaram, mas esse é o ponto. Até meados do século XII, as únicas obras que as pessoas tinham acesso geral de Aristóteles eram as categorias e da interpretação, certo? Então, ninguém tinha acesso aos analíticos anteriores, que era a teoria do silogismo, né? Então, por isso, também, esse é um dos motivos desse ser um período que você não teve tanto desenvolvimento, porque se você pensar bem, boa parte da Idade Média você não tinha nem acesso aos livros anteriores. O que você tinha e o que era muito estudado eram os trabalhos de Boécio e desse cara aqui, Marciano Capella, que eu não conheço, mas Boécio ele tinha um texto, acho que era Exagogê, não tome minha palavra como regra, dê uma olhada, mas era um texto que as pessoas estudavam como introdução à lógica de Boécio, tá? Aí na segunda metade do século XII, né, que as pessoas tiveram acesso às outras obras do órgão, tá? Então, como eu estava dizendo anteriormente, o grande lógico medieval é com certeza o Pedro Abelardo, tá? Então perceba que ele é do período logo anterior a se ter acesso, né, logo ali na fronteira de se ter acesso aos livros de Aristóteles, tá? E ele mesmo assim, ele foi um cara que era inventivo o suficiente, era um grande filósofo, um grande lógico, né? Então ele tem esse texto aqui, Sic et non, que eu não conheço, eu nunca li, tá? Mas estabeleceu o padrão medieval de apresentar discussões filosóficas como questiones, né? A filosofia medieval escolástica, ela tem alguns formatos específicos, né? Um desses formatos são essas questiones, que começou exatamente com Pedro Abelardo. Então, numa questione é colocada uma uma questão, você tem argumentos pró e argumentos contra, e no final você tem uma solutio, que é a proposta. Ele fez a distinção aqui entre condicionais, né? Condicionais são sentenças do tipo sim, então. Então, condicionais verdadeiros em razão da forma, né? Ou seja, condicionais que são verdades lógicas, né? Ou seja, que todas as linhas da tabela de verdade são verdadeiras, né? Sei lá, um exemplo aqui em cálculo proposicional, P implica que Q implica P, né? Para qualquer P e Q, isso daqui vai ser sempre verdadeiro, né? Vocês podem, não confiam em mim, dê uma olhada na tabela de verdade, né? Eu posso até fazer aqui, tá? Como para vocês lembrarem um pouco, né? Pode ser interessante. Deixa eu pegar aqui, só botar um papel.
Então, vocês lembram como é que faz a tabela de verdade, né? Então, você tem aqui a sentença que vocês querem saber o valor de verdade, né? P implica que Q implica Q. Opa, Q implica P. Então, essa sentença, ela tem o quê? Ela é uma sentença complexa, né? E ela tem duas sentenças, duas proposições atômicas, né? Que são quais? Né? P e Q. Né? Então, a gente vai fazer essa tabela de verdade. Nessa tabela de verdade, a gente vai colocar todas as combinações possíveis de valor de verdade entre P e Q. Né? É assim que a gente faz na tabela. Está meio torto aqui porque eu não consigo fazer uma linha reta nessa mesa. Né? Então, isso aqui você pode botar qualquer ordem, né? Mas uma ordem boa é você fazer o seguinte, tá? Isso aqui é uma ordem tipo assim, canônica, não quer dizer que é a única, que é melhor, mas é uma forma de você lembrar bem e as tabelas ficarem mais ou menos padronizadas. Como eu tenho duas proposições atômicas, então essa tabela, uma tabela de verdade, ela no geral ela tem 2 elevado a n linhas, em que n é o número de proposições atômicas. Como nessa tabela eu tenho duas proposições atômicas, eu tenho 4 linhas. Então, a maneira canônica de fazer uma tabela de verdade é você começar preenchendo metade das linhas, né? Para a primeira constante proposicional, você preencher metade das linhas com V, metade com F. Né? Então, eu botei V, V, F, F. E aqui nesse caso eu vou fazer V, F, V, F. Né? Então, aqui eu tenho todas as combinações possíveis de V e F para esses dois, né? Então essa aqui também é uma proposição complexa, né? Então a gente pode fazer o valor de verdade dela direto, mas pode ser mais complexo, né? Para quem quer checar, não está tão bom em calcular esse valor de verdades, o melhor é a gente calcular o valor de verdade dessa proposição aqui e depois, a partir desse valor, a gente calcular o valor da proposição inteira. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou botar aqui embaixo desse conectivo aqui, a tabela dessa proposição aqui, tá? Da proposição se Q, então P. Então, vocês lembram que um condicional, ele só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, né? Então, se Q, então P só vai ser falso quando Q for verdadeiro e P for falso, né? Então, nessa primeira linha aqui, Q é verdadeiro, mas P também é verdadeiro, então o condicional é verdadeiro. Nessa segunda linha aqui, Q é falso. Então, eu não preciso nem olhar o P. Se Q é falso, eu sei que vai ser verdadeiro, tá? Nessa linha aqui, a terceira linha, aí aqui o condicional é falso. Né? Por quê? Porque Q é verdadeiro e P é falso. E nessa segunda linha aqui, como Q é falso, eu não preciso nem olhar. Tá, então eu fiz a tabela desse conectivo aqui, né? Do se Q, então P. Agora eu vou fazer a tabela da sentença completa, né? Então, isso aqui também é um condicional que só vai ser falso quando P for verdadeiro e esse aqui for falso, né? Então, a primeira linha, P é verdadeiro, mas se Q, então P também é verdadeiro. Logo, isso aqui vai ser verdadeiro. A segunda linha, P é verdadeiro, mas se Q, então P também é verdadeiro. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. A terceira linha, P é falso. Então, eu não preciso nem olhar o Q. Então, esse aqui é verdadeiro. E a quarta linha, P é falso. Então, eu não preciso nem olhar. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho esse condicional aqui que eu fiz. Ele tem uma tabela de verdade em que todas as linhas são verdadeiras, tá? Na verdade, aqui eu tenho uma pequena imprecisão no que eu fiz aqui. O melhor seria eu colocar esse daqui um pouquinho mais para o lado para ficar embaixo desse conectivo aqui, tá? Questão cosmética, só para não atrapalhar. Então, vou botar um pouquinho mais para o lado para ficar embaixo daquele conectivo que é o conectivo principal da fórmula. Então, aqui a gente tem todas as linhas são verdadeiras. Então, esse condicional aqui, ele é uma verdade lógica. Já o condicional, vou fazer outra aqui, ó. P, então Q, né? Esse daqui é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não é verdade em todas as linhas. Logo,
esse condicional pode até ser verdadeiro no mundo atual. Vamos dizer que, de fato, P é falso e Q é verdadeiro. Então, esse condicional é verdadeiro. Mas ele não é uma verdade lógica, porque ele não é verdadeiro em todas as situações. Ele não é verdadeiro em todas as linhas da tabela. Ele é verdadeiro somente em uma linha específica, que é o mundo real, o mundo atual. Vamos dizer que o mundo real seja essa linha aqui. Esse aqui que de fato acontece. Então, os dois condicionais são verdadeiros no mundo real, no mundo atual. Mas esse primeiro é uma verdade lógica e o segundo só é uma questão de fato. Então, exatamente essa distinção aqui o Abelardo fez. A distinção entre condicionais verdadeiros em razão da forma, ou seja, verdades lógicas, e condicionais verdadeiros em razão dos fatos. Então, Abelardo dedicou também muita atenção ao verbo ser, o é. Quem lê as categorias de Aristóteles vai ver que tem toda uma questão aí do é, porque Aristóteles fala o é se diz, o ser se diz de várias formas, E de fato, uma das coisas que atrapalham muitas vezes o filósofo é não ter atenção, não ter a noção de que o é se diz de diferentes maneiras, Então, quando eu falo, e perceba, isso aqui eu estou falando o contrário do Abelardo fez, quando eu falo Sócrates é filósofo, eu estou atribuindo uma propriedade a Sócrates. Eu estou dizendo que Sócrates tem a propriedade de ser filósofo. E já quando eu digo Sócrates existe, que muitas vezes as pessoas tentam falar como Sócrates é. Quando eu falo Sócrates existe, a princípio eu estou falando outra coisa, eu não estou atribuindo a propriedade para ele, estou atribuindo a existência para ele. É uma discussão bem grande se a existência é uma propriedade ou se a existência é uma pré-condição para se ter propriedades. Mas assim, o Abelardo ele tentou fazer o caminho oposto de distinguir esses és. Ele tentou dizer que todos os és podem ser expressos como A e B, no sentido de atribuição de propriedade, que é esse primeiro sentido. Mas eu posso dizer também Sócrates, Clark Kent é Superman. Aqui eu estou fazendo uma identidade. Estou dizendo que dois indivíduos são iguais, que é diferente de eu atribuir uma propriedade a alguém, Quando eu falo Clark Kent é Superman, não é bem que eu estou falando que Clark Kent tem a propriedade de ser Superman. Estou dizendo que eles são a mesma pessoa, são o mesmo indivíduo. E outro uso do é quando eu falo a baleia é um mamífero. Quando eu falo a baleia, eu não estou falando de um indivíduo, eu não estou atribuindo a propriedade de mamífero a um indivíduo. Porque a baleia não é um indivíduo, a baleia é uma classe de indivíduos. Então aqui eu estou falando que uma classe está contida em outra, Então é importante distinguir isso aqui. Então Abelardo tentou na verdade fazer o contrário, dizer que todos os és pode ser expresso na atribuição de propriedades, Só que isso daí acaba levando a coisas meio estranhas, como ele fala isso aqui: Sócrates existe equivale a Sócrates é um ente, Você começa a colocar meio que entidades estranhas, Sei lá o que é um ente, Parece que ente é algo que você só inventou, uma palavra que você inventou para colocar no lugar de existe. Não sei qual então não sei em que sentido isso aí esclarece muitas coisas, Então é isso. Então o Abelardo é interessante que, apesar de ele ter sido grande lógico, ele só leu as categorias e da interpretação. Ele não teve acesso à silogística de Aristóteles, que ele nasceu 50 anos adiantado, Então ele não teve pelo menos informação direta da silogística. Ele teve informação da silogística a partir do livro de Boécio, Então, depois que as demais partes do órgão de Aristóteles se fizeram acessíveis em geral, a gente começa a ter esses livros que são súmulas de lógica, Então, os medievais eles eram muito bons nisso, de fazer livros, textos, compilações. Então, ele começou a ter essas súmulas que tentavam
juntar o conhecimento lógico existente até o momento, tentar simplificar de alguma forma, que é um trabalho de qualquer forma é um trabalho importante, né? Então você tem esse Guilherme de Chariswood, que usou mnemônicos, né? Lembra que eu falei, os medievais começaram a inventar os nomes de mulheres para... Depois eu vi que não era só de mulheres, mas é mais engraçado falar que são nomes de mulheres para as formas lógicas e tal. Então esse aqui é um silogismo bárbara, esse daqui é um Celeron, sei lá o nome dos que eles utilizavam, né? Então esses nomes não eram escolhidos, como eu falei, não eram escolhidos de maneira aleatória, né? As três primeiras vogais caracterizavam as proposições componentes do silogismo, né? Então bárbara são 3 proposições A. As consoantes explicavam como reduzir o silogismo, né? Como é que se provava aquele silogismo. E aí eu não vou saber direito. A ou B significa que você vai fazer tal operação. Não vou saber direito, né? O bárbaro, na verdade, você não reduz a nada, porque ele é da primeira figura. Aí outro cara, o Pedro Espano, né, que veio a ser papa depois, escreveu a única súmula que é acessível atualmente, né? Foi a única que sobrou. E tem também vários versos mnemônicos para lembrar as regras da lógica de Aristóteles, né? Aparentemente melhores do que o do Chariswood e em maior número. Não sei, nunca li essa súmula, tá? Um ponto importante da lógica medieval, e aí é um ponto que está bem próximo da filosofia da linguagem, é o estudo das propriedades dos termos, né? Então perceba que não é lógica no sentido estrito, no sentido de que não estudo da relação de consequência, mas ainda assim é um estudo que tem interesse lógico porque esclarece algumas possíveis obscuridades, tá? De termos da língua latina, etc, etc. Então, eles fazem essa distinção entre o significatio, que é o sentido do dicionário, a suppositio, que é uma relação semântica entre o termo e aquilo que ele está sendo usado para falar, a copulatio, que é a propriedade em razão da qual verbos podem unir sujeito e predicados, e a appelatio, que é o termo, a appelatio de um termo é referência por ele feita a coisas presentemente existentes, né? Então isso aqui hoje em dia a gente chama de extensão, né? A extensão de um termo, a extensão de um predicado, a extensão de uma propriedade ou a referência de um nome. Então, significado aqui, sentido do dicionário, às vezes você pode falar que é a denotação de um termo, né? A gente tem ainda essas questões, ainda são relevantes, tá? Isso aqui está repetido. E aqui falando um pouco do século XIV já, lógicos importantes, o Guilherme de Ockham, Jean Buridan, um pouco depois, né? Que é famoso lá pelo Ockham, famoso pela navalha, o Buridano famoso pelo Burd, né, pelo Agem de Buridano, que está entre duas coisas que ele quer igual, ele fica parado, não consegue tomar decisão. Abelardo de Saxônia, outro Abelardo, e Pseudo-Scotus, né, também é engraçado isso aí, o nome dele não é Pseudo-Scotus, ele é um cara que a gente tomou como Duns Scotus, e depois a gente viu que não era. Não, esse cara aqui não é o Duns Scotus, é outro cara. A gente não sabe o nome dele, se colocou o nome Pseudo Scotus, não é o nome dele de verdade. Então, aqui, essa parte aqui já tem um pouco mais a ver com lógica, né? Tipo, teoria das consequências, proposições hipotéticas, compostas de antecedente e consequente ligado por um condicional. Então eles tinham essa noção, estudaram essa propriedade do condicional, que ele não distinguiam totalmente o sim, então, né, a implicação material do logo, né, que é a relação de consequência. E aí você vê que aqui eles estão dando uma definição de consequência, né, que foi mais ou menos a definição que a gente deu de argumento válido. Uma consequência legítima se somente se não é possível que o antecedente seja verdadeiro e consequente falso, né? E aí só se considerava basicamente as consequências
formalmente legítimas, né? Ou seja, as válidas. E dentre elas aquelas do cálculo sentencial. Aqui algumas fórmulas, algumas condicionais que são verdades lógicas que eles descobriram na época, discutiram, né? Só que uma questão aqui complicada, que aqui já parece, para quem não está tão acostumado com lógica, já parece que, nossa, que coisa complicada. Agora, imagina isso daí em linguagem natural, né? As sentenças, né? Imagine essa afirmação aqui em linguagem natural, né? Se P, então Q, então se Q e R, então P, então é complicadão, né? Então esse é um dos pontos da utilização de linguagem formal, né? Se aqui já parece complicado, em linguagem natural é pior ainda, né? Então tem várias outras consequências legítimas que ele estudaram, como operadores modais, possivelmente, necessariamente e tudo mais. E aqui já está na parte do Renascimento. Então o Renascimento, né? Vou voltar aqui para baixo de novo, que está na frente ali em cima. O Renascimento ele teve uma rejeição, né? No geral, o Renascimento tem um tipo de rejeição da cultura medieval, né? De modo que o Renascimento também houve uma rejeição muito grande da lógica, né? Já que a escolástica se dedicava muito à lógica. Então, se você pegar, por exemplo, Descartes, né? Descartes não é renascentista, ele é um pouquinho depois, 1640 mais ou menos. Ele fala que a lógica é uma coisa caduca, uma coisa de escolástico. Não é? O cientista moderno não vai perder tempo estudando lógica, tá? Mas eu vou parar por aqui esse vídeo, depois eu volto para falar da lógica moderna, tá bom? Então, coloca esse vídeo aqui e daqui a pouco a gente se fala. Tchau.